Alô, galera do Criptografia na Veia. Estou retornando aqui para gravar um vídeo sobre criptografia quântica, né? Não confundir com criptografia pós-quântica, né? A criptografia quântica é baseada na propriedade dos fótons, né? Mas vamos aqui do começo, né? No século XVIII, Thomas Young ele fez um experimento de projetar luz através de duas fendas, né, numa parede. E era esperado que se visse duas faixas de luz no lado oposto, né? Mas em vez disso ele viu um padrão de múltiplas faixas claras e escuras, um padrão de interferência, característico de ondas que se somam e se cancelam. Hoje, aí na tecnologia moderna, foi possível refazer o experimento enviando um único fóton de cada vez. O fóton é a menor unidade da luz, né? Grosso modo, seria como se fosse o átomo da luz, né? Para surpresa de todos, esse padrão de interferência ele continuou a se formar lentamente. Isso desafia a lógica. Como um fóton sozinho, importante frisar esse fato, né, pode interferir consigo mesmo. Se fossem dois, né, a lógica sugeriria, talvez, dizer que um está interferindo com o outro. Mas se está passando um só, e ele é a menor unidade da luz, como isso pode acontecer? Então, a única explicação é que, de alguma forma, cada fóton explora ambos os caminhos, ambas as fendas, simultaneamente. Isso significa que isso revelou a dualidade onda-partícula, né, que é um pilar da mecânica quântica. Eu peguei essas informações muito do livro dos códigos, do Simon Singh, que é um livro de criptografia para leigos, né? Mas ele consegue traduzir esses conceitos bem, né? E eu não sou físico, né? A criptografia quântica, ela não é baseada na matemática, ela é baseada em propriedades da física. Já a criptografia pós-quântica, essa sim, é baseada em propriedades da matemática. Aqui tem uma pequena animação, ela não ficou tão boa quanto eu queria, mas acho que dá para ter uma noção, né? Cada fóton aqui, ele passa de uma vez, né? Quando ele some aqui, o outro já passou, quando vem o outro já passou. E aqui, que seria a parede, em vez de ele ter só uma linha de luz, ele tem três, mesmo passando um fóton de cada vez. Então, basicamente, essa seria a ideia, né? Você tem as duas aberturas aqui, e a ideia seria essa. Bom, vamos passar aqui para a superposição. A superposição existindo em múltiplas realidades. A superposição é o princípio quântico que descreve essa habilidade de uma partícula. É como um fóton e um elétron de existir em uma combinação de múltiplos estados ao mesmo tempo. Então, pode ser que existam múltiplos estados possíveis, né? E existem, né, múltiplos estados possíveis, né? É isso que está permitindo o desenvolvimento do computador quântico, que usa qubits no lugar de bits, que o bit só pode ser 0 ou 1. Tem esse caso aqui do gato de Schrödinger, acho que é assim que pronuncia, parece que é alemão esse nome, que ele coloca, que esse físico, né, Erwin Schrödinger, imaginou um gato em uma caixa selada como um átomo radioativo. Se o átomo decair, um evento quântico, um veneno é liberado e o gato morre. Se não decair, o gato vive. De acordo com a superposição, até que a caixa seja aberta e o sistema seja observado, o átomo está em um estado de decaiu e não decaiu. Consequentemente, o gato está simultaneamente vivo e morto. De uma forma mais simples, né? Se você imaginar uma jaula que está lá o gato, é uma jaula fechada, que você não vê de fora antes de você abrir a jaula. E tem um veneno, o gato e o veneno lá dentro da jaula, você está de fora, com a jaula fechada, né? Você não tem visão, não dá para saber se o gato está vivo ou se está morto. Quando você abrir a porta, você vai ver. Se ele estiver vivo, ele não comeu o veneno. Se estiver morto, é porque ele comeu o veneno. Então,
dentro da mecânica quântica, antes de você abrir a porta, se diz que ele está num estado vivo e morto ao mesmo tempo. Porém, aqui o ato de medir, né, que seria de abrir a caixa ou abrir a jaula, força o sistema a colapsar em um estado definido. Porque quando você está com aquela jaula fechada, que ela não tem como você ver de fora, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Mas quando você abre a porta, você vê, no caso aqui por esse exemplo, se o gato está vivo ou está morto, né? Então, essa aqui está a jaula, a gente está de fora, não sabe se ele está vivo ou está morto. Eu vou abrir aqui, ele está morto, né? Mas poderia, numa outra tentativa, né, que ele continua morto, numa outra tentativa ele poderia estar vivo, como está aqui, ó. E você só vai saber quando você abrir, né, a caixa. Esse é o paradoxo do gato aí. Qubits, né? Qubits é a evolução do bit. O bit é a menor unidade de informação, né? Vocês sabem, 0 ou 1, que é o que se baseia todo o processamento do nosso computador clássico. A computação quântica ela usa qubits no lugar de bits. Um qubits ele pode ser 0 ou 1 ou uma infinidade de combinações lineares de ambos os estados ao mesmo tempo, graças à superposição. Frequentemente, isso é visualizado como um ponto na superfície de uma esfera, a esfera de Bloch, onde o polo norte é 1 e o polo sul é 0. Um qubit pode estar em qualquer ponto dessa superfície. Bom, eu não sou físico, mas pelas analogias que o livro faz, ele diz, para simplificar, né, a explicação técnica da física, ele diz que o qubit ele pode ser 0 ou 1 ou os dois ao mesmo tempo. E aí a gente começa a comparar as coisas, né? Que aqui está falando do salto exponencial. Com n bits clássicos, você pode representar um número de 2 a n possibilidades. Com n qubits, você pode representar todas as 2 a n possibilidades simultaneamente. Então, com 300 qubits, um computador quântico poderia manipular mais valores do que o número de átomos do universo observável. Então, por exemplo, o byte ele tem 8 bits, né? Dá para representar 256 valores. Mas eles são representados um de cada vez. Um de cada vez. Se você tivesse um sistema criptográfico com uma chave de 8 bits, se você não sabe a chave, você teria que percorrer, né, esse vetor com 256 possibilidades para encontrar a chave. No caso do qubit, ela seria encontrada imediatamente. Se você tivesse um sistema com 8 qubits, ele seria encontrar a chave numa só operação, ao invés de ter que fazer 256, né? Então, aqui tem uma visualização dos estados, né? 0, 1 ou o que seria os dois ao mesmo tempo indefinido. Seria a interrogação que apareceu aqui. Bom, aí o que isso tem a ver, né, com a criptografia? Vamos passar aqui para o algoritmo de Shor, né? Esse algoritmo ele foi descoberto por esse cara, Peter Shor, em 94. E esse algoritmo ele é justamente a razão pela qual existe toda essa questão da criptografia quântica, né? Porque ele é um algoritmo que ele tem a capacidade de fatorar números inteiros grandes, que é justamente a segurança do RSA. E ele também é capaz de resolver o problema do logaritmo discreto, que é a base da segurança da troca de Diffie-Hellman, e também do sistema L-Gamow, e também resolver, né, o problema do logaritmo discreto nas curvas elípticas, né, que é a criptografia ECC, né, que ela é usada no lugar do RSA porque tem uma chave menor para o mesmo nível de segurança, né? Então, quando o Peter descobriu esse algoritmo em 94, abriu-se um alerta de que seria necessário descobrir uma outra criptografia assimétrica, que é aquela que tem duas chaves e permite ter uma chave pública, né, uma chave privada, que permite você mandar uma informação sem trocar uma informação antes com o destinatário. Percebeu-se que se o computador quântico fosse construído e usando esse algoritmo, você quebraria a cifra RSA e Diffie-Hellman e as outras também.
Só que na época não existia computador quântico, e hoje existe, mas ele ainda não tem um poder para quebrar, né, a criptografia RSA, o ECC e o Diffie-Hellman, como está aqui, por questões de falhas no processo, que é muito complexo e tudo mais. Mas, né, fica aí o alerta, né? Enquanto um computador comum para quebrar uma chave de 2048 bits, no caso de um computador clássico, levaria bilhões de anos, né? O computador quântico, com esse algoritmo de Shor, levaria horas, né? Ou talvez até menos. Então, viu-se a necessidade de se ter uma criptografia que fosse imune ao algoritmo de Shor. Pouco depois, Groover inventou um outro algoritmo quântico, né? Esses algoritmos são quânticos, eles só podem funcionar num computador quântico. Não tem como você rodar esses algoritmos num computador clássico, né? Se o algoritmo de Shor é uma arma de precisão, o de Groover é uma ferramenta de força bruta anabolizada, né? Ele aborda o problema da busca de um banco de dados não estruturado. Imagine procurar um nome em uma lista telefônica que não está em ordem alfabética. Na pior das hipóteses, você teria que olhar a metade dos nomes. Com o algoritmo de Groover, você olha aproximadamente a raiz quadrada, né, do total, que é uma diferença gigante, né? Porque se você tem, por exemplo, 100 nomes, se você olha a metade, são 50. Se você olha a raiz quadrada, são só 10 análises para você chegar ao resultado. E esse algoritmo, ele ameaça não a criptografia assimétrica, né, como é o caso do algoritmo de Shor. O de Shor está ameaçando principalmente os algoritmos RSA, ECC e Diffie-Hellman, e os correlatos a ele, que usam os mesmos problemas, né, matemáticos, né, que seria a fatoração de inteiros, o problema do logaritmo discreto numérico, Diffie-Hellman, e nas curvas elípticas, o ECC. E o algoritmo de Groover, ele tem a utilidade dele para quebrar cifras simétricas, né? Porque uma cifra simétrica nada mais é do que você percorrer todas as chaves para achar aquela que é a correta. Então, por exemplo, no AES de 128 bits, você teria que processar 264 operações, o que é possível de ser feito. Então aí obriga a gente a utilizar o AES de 256 bits, porque aí a raiz quadrada dele corresponde a 2 a 128, né? Já que 2 a 128 vezes 2 a 128 é 2 a 256. E aí você, pelo menos com a tecnologia atual, não teria condições, né, mesmo com o computador quântico, de analisar 2 a 128, elevado a 128 possibilidades. Então, esse algoritmo não é o foco aqui de estudá-lo, mas fazendo uma analogia aqui, seria, imagine que essas aqui são chaves de criptografia simétrica, né? E aqui está a chave certa, mas você não sabe disso. E aí você vai iterando o algoritmo, ele vai eliminando as chaves que não são corretas, né? E chegando próximo da resposta. E quando ele analisa, em média, a quantidade que é a raiz quadrada do número de chaves, ele chega aqui à resposta correta. Então você quebrou o algoritmo, né? Felizmente, esse aqui tem uma defesa um pouco mais fácil, porque basta você utilizar um número de chaves extraordinariamente maior, como é o caso do AES 256, para você conseguir se proteger. Tem aqui uma ressalva, porque o AES ele não tem uma chave maior do que 256 bits. O algoritmo que deu origem a ele, que é o Hindle, que fez parte do processo lá na virada do milênio, eu acho que foi em 2000, 2001, ele previa tamanhos de blocos maiores, né, e de chaves maiores, mas quando padronizou para o AES, foi colocado que o bloco seria fixo em 128 bits e teria 3 tamanhos de chaves, 128, 192 e 256. Então, assim, já está na hora de começar também a procurar uma nova tecnologia simétrica, né? Porque passaram-se já
praticamente 25 anos, né, até mais um pouco, que o PreSOS começou acho que em 98, 97, 97, 98, que para padronizar o AES. E talvez esse seria o momento de fazer alguma revisão, né? Parece que o NIST publicou, o NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, ele publicou, não sei se foi esse ano ou ano passado, uma revisão do paper, do relatório do AES, né? Mas eu não cheguei a ler, eu não sei o que foi concluído, né? Mas até então o AES 256 ele seria seguro, né? Contra o algoritmo de Groover aí. Não sei se é Groover, se é Grover, mas é isso aí. Bom, então vamos passar agora para a criptografia quântica. Nós vamos olhar aqui o protocolo BB84. Esse BB é as iniciais dos caras que fizeram o algoritmo, e 84 é o ano, né, que ele foi feito. E esse algoritmo, ele na realidade, ele não é um algoritmo assimétrico, como o AES. Ele é um algoritmo mais similar ao Diffie-Hellman, ele é um algoritmo de troca de chaves, né? Ele possibilita você trocar uma chave para cifrar depois com um algoritmo convencional. Então eu vou fazer uma simulação aqui de como mais ou menos que funciona esse algoritmo. Então, passo 1, preparação de Alice. A Alice vai se comunicar com Bob e ela precisa de uma chave, né? Gerar uma chave. Se fosse no algoritmo de Diffie-Hellman, é aquele processo que vocês já conhecem, que eu inclusive tem aí uma playlist no canal falando sobre isso. Mas no nosso caso não dá para usar o Diffie-Hellman mais, porque o Diffie-Hellman ele não é seguro, né? No universo dos computadores quânticos. Ele é seguro no universo dos computadores clássicos, né? Mas com computadores quânticos ele passa a ser inseguro. Então aqui a Alice ela vai ter que gerar uma sequência aleatória de zeros e uns, né? E para cada bit ela também escolhe aleatoriamente uma base de polarização para representar um fóton, né? Essa base ela pode ser retilínea ou diagonal. E essa é a transmissão inicial de informação quântica. O que isso significa, né? Aqui tem um desenho para a gente entender. O fóton, a polarização aqui nós estamos representando em 4 polarizações, né? Que é uma simplificação que inclusive está no livro do Simon. Mas na realidade é um pouco mais complexo. Mas para facilitar a gente está representando em 4 representações. Então, por exemplo, você tem aqui o diagonal esquerdo e o diagonal direito. Um deles representa o 1 e o 0 quando medidos pelo medidor retilíneo. Aliás, pelo medidor diagonal, que o caso deles é diagonais, né? E o fóton polarizado aqui na horizontal e na vertical representa também o 0 e 1, ou 1 ou 0, né? Mas ele só representa isso com 100% de certeza quando ele é medido com esse medidor retilíneo, que é o apropriado para ele. Se você medir com diagonal, tem 50% de chance de você medir errado, né? Dele dar uma resposta errada. Então a Alice gerou aqui os 20 bits, né? Tá aqui. E aqui ela usou, né, a base para medir, né, esses bits, né? Então aqui o bit 1, ela utilizou aqui o medidor da diagonal, isso representa o 1. Então o bit 1 está aqui, a gente entende que a diagonal esquerda representa o bit 1 e a diagonal direita, né, começando aqui da direita, representa o bit 0, que é o que está aqui, ó, bit 1, né, bit 0, o terceiro aqui é o bit 0 de novo, repetiu. Beleza, aqui ela já mudou o medidor para retilíneo, né? Ela está representando aqui na horizontal e na vertical os bits. Nesse caso, essa medição aqui do quarto item aqui, do quarto bit, né? Esse aqui é o número dos bits, representa o seguinte, ela está usando o medidor retilíneo, e esse medidor está medindo como 1, que significa esse quarto aqui, ó, esse quarto bit. Então, na realidade, o horizontal é o 1 e o vertical é o 0, no medidor retilíneo, certo?
que é o que está aqui, ó, 1, né, e 0 o próximo, né? Então está aqui, horizontal, vertical. Então ela faz isso aqui para todos os bits, né? Gerou o aleatório e gerou também uma base para medir, né, esses bits. Esse é o primeiro passo. Vamos para o próximo. Próximo passo é a medição de Bob, né? Que até então ali só preparou o ambiente. Agora Bob vai receber esses fótons, mas ele não sabe com qual base a Alice usou. Ele escolhe aleatoriamente uma base, né? Que é a retilínea ou diagonal, para medir cada fóton. Se ele escolher a mesma base que a Alice, o resultado é 100% correto. Porém, se ele escolher uma base errada, o resultado tem 50% de chance de ser correto e, consequentemente, 50% de chance de ser incorreto. Então, aqui, a Alice tem aqui, né, a medição correta, né, que ela criou esse fóton representando, né, o bit 1 nessa polarização, que é a diagonal, e por um acaso Bob, quando ele foi medir esse fóton que foi enviado para ele mediu também com o medidor diagonal, por acaso, e ele chegou ao resultado 1. Se ele tivesse usado o medidor retilíneo, ele poderia obter 1, mas poderia obter 0, com 50% de chance para cada um. Certo? Então, no segundo bit, veja que no primeiro bit aqui, ele acertou por acaso. Ele não sabe que a Alice usou esse medidor, né, diagonal. Ele chutou lá o diagonal e deu certo. No segundo, repete-se o experimento, só que agora a Alice está codificando o bit 0, né, no sistema diagonal. Ele utilizou o filtro retilíneo, né, o filtro reto, ao invés do diagonal, e obteve o resultado 1, que é diferente do resultado de Alice. Bom, assim eles vão continuando até o 20º bit. Né? Tá aqui, né? Por enquanto não estamos nos importando com os erros, né, que aconteceram. Vamos agora para a próxima etapa, né, que é a comparação pública das bases. Bom, completou os 20 bits aí que foram transmitidos, né? E agora eles revelam, Alice e Bob, apenas as bases que usaram para cada fóton, nunca os bits. Eles comparam as sequências de base e descartam todos os bits onde suas bases não coincidiram. Então agora é a hora de fazer a conferência. Como que funciona? A Alice lá liga para o Bob e fala assim, ó Bob, eu usei o filtro diagonal para medir o primeiro bit. Beleza, também usei, então marca aqui, coincidiu. O segundo bit eu usei o diagonal. Bob fala, eu usei o retilíneo, então não deu certo. Terceiro, a Alice usou o diagonal e Bob também, deu certo. E assim eles vão até terminar os bits e marca quais deles foram corretos, sem falar os bits, falando só o filtro que eles usaram para medir o fóton, né? Mas não o resultado dele, só o tipo do filtro. Bom, então vamos agora para a próxima etapa, né? Que é a chave secreta final. Bom, dos bits que sobraram, que foi os que deram certo, né? A Alice e Bob usaram a mesma base. Então eles formam uma sequência idêntica e secreta. Essa é a chave quântica final. Como ela foi gerada aleatoriamente, nunca transmitida publicamente, é perfeitamente segura. Então nós vemos aqui que o bit 1, 3, depois 6 e 7, depois aqui o 10, 12, 13 e 14 e 17 e 18 foram iguais. O resto eles descartam, né? Tá aqui uma representação, né? Também deixando aqui em segundo plano aqueles que foram descartados, né? E a gente vai para o próximo passo, que é a verificação, né? Então, se Eva tentar interceptar os fótons, ela inevitavelmente medirá alguns com a base correta, alterando o seu estado. Quando Alice e Bob comparam uma amostra da chave, os erros introduzidos por Eva se tornam visíveis. A taxa de erro, que é essa sigla QBER, né, revela a espionagem e eles descartam a chave. Então, aqui eles já têm, né,
Eu estou desconsiderando aqui que a Eva não está presente. Eu estou considerando que tá só os dois ali se comunicando, né? E tá tudo bem. Então, qual seria a chave que a Alice vai usar para mandar a informação para o Bob? Seria essa chave 100111001, que representa justamente os bits que não foram descartados, ou seja, os que foram mantidos. Então agora ela pode pegar essa chave e cifrar alguma coisa para mandar para o Bob com um algoritmo convencional. Poderia ser o AES 256, né? Normal, mandaria para ele cifrado com AES, ele chegava na outra ponta e decifrava. Claro, pessoal, aqui estou olhando 20 bits, né? Seria necessário que tivesse um número grande de bits aqui, né? Para você formar uma chave suficiente para o AES, 256, né? No caso. Só para mandar uma chave. Na realidade, mais do que isso, né? Porque se ela gerar 512 bits e forem aproveitados no final os que coincidiram acima de 256, já é possível ter uma chave AES. Então ela tem que mandar um número maior de bits, né? Para poder que a chave seja suficiente para ela fazer essa comunicação, né, entre Alice e Bob. Poderia ser uma chave do AES ou poderia ser o OneTypePad, né, que é a proposta inicial desse algoritmo, né, do BB84. Que seria ela gerar aqui, ao invés dela gerar só uma chave, ela geraria aqui uma quantidade de bits tipo do dobro do tamanho da mensagem. Imagina que o arquivo tem 1 KB, ela geraria 2. Por quê? Porque na hora de fazer esse protocolo, vários bits vão ser jogados fora. Porque não vai bater a escolha que o filtro de Alice e do filtro de Bob para medir o fóton. Então ela vai ter que descartar, ela vai ter que gerar aqui um número de bits bem maior do que o número da mensagem, né? Talvez até 2 nem seja suficiente, 2 vezes. Talvez seja interessante gerar 3 vezes. Dependendo dos acertos de Bob aqui, pode ser que o que sobrou não é suficiente para rodar o OneTypePad, né? Que é o único sistema de criptografia que ele é matematicamente provado inviolável. Por que ele não é usado cotidianamente, né? Porque ele tem a chave é do mesmo tamanho da mensagem. Então você imagine, você vai mandar um vídeo, né, uma informação gigante para uma outra pessoa e você vai ter que gerar uma chave que tenha o mesmo tamanho daquele vídeo, né, dos megabytes que ele tem ou gigabytes. Então isso aí é inviável, né? Então vamos agora reiniciar aqui e vamos ativar a Eva, a espiã, né? Então, começando aqui primeiro, vai ser a mesma coisa, né? A Alice vai gerar uma sequência binária, ela vai representar, né? Preparar os fótons na polarização de acordo com o filtro que ela gerou, esse filtro aqui também tem que ter uma ordem aleatória, né? Ele não pode ser linear, ele tem que ser gerado também aleatoriamente, né? O filtro que ela vai usar e a codificação que ela vai fazer do fóton, a polarização, né? A posição que o fóton que ela está emitindo está indo para o Bob, né? Repare que o protocolo ele só funciona porque o número de polarizações, né, do fóton, que no caso aqui a gente está representando como 4, seguindo a simplificação que eu vi no livro, é justamente o dobro, né, das possibilidades da informação, que é o bit, que é 1 e 0. Então você gera esse cenário de incerteza, né? Porque independente digamos aqui, do filtro que foi escolhido para verificar o fóton, ele sempre tem 2 possibilidades, ou seja, eu nunca consigo definir, né, previamente qual que é o certo. Bom, então, primeiro passo igual, segundo passo aqui, entra a Eva, né? Então, Bob recebe os fótons, mas como ele não sabe qual base a Alice usou, ele escolhe aleatoriamente uma base, né, retilínea ou diagonal, para medir cada fóton. Se ele escolher a mesma base, 100% correto. Se escolher base diferente, 50% de dar problema. O problema agora está aqui, né? Porque a Alice está mandando o fóton para o Bob e tem o espiãozinho aqui, né? Que é a Eva no meio, né? No meio aqui do caminho.
O que acontece? Na mecânica quântica, quando você intercepta a informação, automaticamente você vai modificar essa informação. Então veja, aqui o primeiro bit. Ali se manda, né, o fóton correspondente, né, a polarização dele correspondente a 1 para esse filtro, filtro retilíneo. Bob, aqui, ele chutou certo, ele chutou que Alice usou esse filtro, mas Eva chutou errado. Ela está no meio, ela chutou que foi o filtro diagonal. Então, o bit que era 1, por ter sido medido aqui no diagonal, ele pode dar 1 ou pode dar 0, porque o diagonal não é o correto é o retilíneo. Como ela mediu no diagonal, ela alterou o bit, ela achou 0. E esse fóton, ao continuar o caminho para o Bob, chegando aqui com 0, apesar dele ter medido, né, com o filtro retilíneo certo, né, o resultado deu 0, que é diferente do resultado de Alice. Note que isso só aconteceu porque Eva estava no meio do caminho. Se ela não tivesse no meio do caminho, seria o correto. Passando aqui para o bit 2, né? Veja que caso curioso aqui esse bit 2. No caso do bit 1, como a gente vai ver depois, o Alice e Bob vão saber que Eva tem alguém bisbilhotando, interferindo no trajeto do fóton. No caso do bit 2, né, que ela jogou aqui o 1, filtro retilíneo, e a Eva jogou o filtro errado, mas como ele tem 50% de chance de dar certo ou errado, por um acaso deu certo. E Bob, ao medir com o filtro correto, ele veio 1. Né? Então, nesse segundo bit, Eva conseguiu passar despercebida, mesmo usando o tipo de filtro errado. Né? E aí, com as várias tentativas, a gente vê aqui que em 2 momentos, né, Eva interferiu na comunicação de um modo que atrapalhou o resultado do Bob. Quando a gente passa para a próxima fase, o Bob vai falar com a Alice, eles vão dizer um para o outro quais foram os filtros que eles usaram para cada bit. Então a Alice vai falar, usei o filtro retilíneo no 1, retilíneo no 2, o diagonal no 3 e assim por diante. E Bob vai conferindo, aqui deu certo, aqui deu certo, o segundo deu errado, né? Escolhi errado e tal. E aí volta aquele processo de novo para ver qual que coincidiu. Nesse meio tempo, Eva também está no meio, está escutando essa comunicação e está vendo o que ela acertou e o que ela errou, em termos do filtro, porque eles não estão falando dos bits, eles estão falando dos filtros que foram usados para medir, né, os fótons polarizados que representam as unidades binárias, né, 0 e 1. Aqui nós temos aqui a coincidência, né, dos bits que coincidiram. E a gente percebe duas coisas, né? Aqui no primeiro bit, o Bob fez tudo certo, né? Ele adivinhou certo aqui o filtro que a Alice usou, só que o resultado deu errado, mas ele ainda não sabe disso, né? Mesma coisa aconteceu no bit 8. Beleza? Aí a gente vai passar para o próximo passo, que é a chave secreta. Se não tivesse ninguém aqui incomodando, se a gente tivesse certeza que isso nunca ia acontecer, bastava pegar os bits que coincidiram e usar como chave. Né? Mas no mundo real não é assim. Então, o que vai acontecer? Alice, quando Eva tenta interceptar os fótons, ela inevitavelmente medirá alguns com a base certa, outros errada, assim como o Bob. Né? Só que agora, o que o Alice e Bob vão fazer? Eles vão escolher um subgrupo dos bits, dos que deram certo, e vão passar um para o outro. Né? Suponhamos que eu tivesse gerado aqui milhares de bits. Ô Bob, vamos fazer o seguinte, quais foram? Eu vou te mandar os 20 primeiros bits, né? Que eu escolhi aqui. O valor dos bits agora. Não o valor do filtro que mede a polarização. Agora ela manda o valor dos bits. E o Bob responde. Ela fala assim, o primeiro bit é 1. O Bob responde, mas aqui o meu deu 0.
Aí vai falando os outros. Pá, 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 chegou no oitavo de novo. O primeiro bit, o oitavo bit é o zero. Mas o Bob fala, pô, mas aqui deu um, né? Não tá dando zero. E aí, quando a gente vai para a próxima fase, eles percebem que 22,2% desses bits que eles revelaram, foram 20, né? Foi aqui 2, né? 2 bits. Eles não coincidiram. Isso denuncia o quê? Que tem alguém no meio da conversa interceptando os fótons e medindo ele de forma a interceptar, a modificar a natureza do fóton e interceptar a comunicação. Então, Eva fica denunciada aqui nessa parte. E aí, essa taxa, né, de erro ela pode ser configurável, né, para mais ou menos segurança. E aí, eles têm que descartar tudo que eles fizeram e começar de novo. Começar uma nova rodada por um novo canal, né, para fugir de Alice. Alice e Bob fugirem da interceptação de Eva, eles vão ter que usar um outro canal de comunicação e começar tudo de novo, né? E se por um acaso tivesse dado tudo certo, suponhamos que Eva não tivesse aqui no meio. E se ela não tivesse aqui no meio, esses 20 bits revelados dariam todos ok, de um lado e do outro. Só que eles não iriam utilizar esses 20, porque ele foi revelado por um canal público. Eles iriam utilizar os bits restantes, né? Então essa é a mecânica do protocolo BB84, né? Que foi criado em 1984. Bom, aqui temos algumas questões aqui, né, para a gente analisar. Primeiro, tem uma ameaça, que é essa ameaça aqui do HNDL, Harvest Now, Decrypt Later, que é você acumular os criptogramas agora e decifrar depois. O que significa isso? Imagina o seguinte, eu não tenho computador quântico agora, mas eu começo a interceptar várias comunicações que foram cifradas com RSA, os criptogramas, e vou estocando esses criptogramas, guardando, né, os criptogramas junto com a chave pública do criptograma que foi mandado, né, que foi cifrado o criptograma. E aí, quando o computador quântico chegar, eu pego e decifro todas aquelas mensagens que estão guardadas, né, no futuro. Então, isso tem um impacto gigantesco, né, na nossa maneira de pensar a importância da criptografia quântica e pós-quântica. Por quê? Porque pode ser que daqui 5 anos, né, ou 10 anos, ou 15 anos, exista um computador quântico funcional e pessoas maliciosas guardaram esses criptogramas e chaves públicas, né, e vão ter acesso a todo esse lote de informação. Então, quanto antes nós mudarmos para os protocolos quânticos e pós-quânticos, é mais seguro, porque não sabemos quanto tempo os computadores quânticos vão estar disponíveis, se já não estão, né, pelas grandes potências aí, né, a nível militar, e precisamos nos proteger disso, né? Agora vamos falar um pouco aqui da diferença do PQC e do QKD, né? O PQC é a criptografia pós-quântica e o QKD é a troca de chaves quântica, né? Esse algoritmo, o BB84, ele é um algoritmo do tipo QKD, ele é da criptografia quântica e não da pós-quântica, que não é o assunto desse vídeo. Bom, vamos falar um pouquinho aqui das diferenças, né? A criptografia pós-quântica, que é o PQD, eles são algoritmos matemáticos, né? Com uma estrutura matemática, e eles são baseados em um problema, a maioria deles é baseado no problema LWE, que é o problema da aprendizagem com erros e suas derivações, né? RLWE tem outras derivações, mas a ideia é essa, né? E tem também corretores de erros, né? Que é o MC-ELICE, que é um outro algoritmo. Mas esse algoritmo que a gente apresentou aqui, ele é o algoritmo de distribuição quântica de chaves. Então, ele não é um algoritmo de criptografia.
Ele é um método para compartilhar uma chave secreta de forma 100% segura. E a sua segurança ela não vem da matemática, mas ela vem das leis da física, né? E ela é uma solução de hardware, né? Ela requer fibra ótica, né? Requer lasers, enfim, ela requer todo um aparato para poder funcionar. Então, tem até aqui uma frase legal, né? Que o PQC, que é a criptografia pós-quântica, ela é sobre matemática mais difícil. E o QKD, que é a distribuição quântica de chaves, ela é sobre física segura, que é a categoria desse algoritmo, é o BB84. Bom, aqui a gente tem ainda um problema de vulnerabilidade desse algoritmo, que é o seguinte, é aquela vulnerabilidade já conhecida, que é chamada do Man in the Middle, né? In the Middle, que é o ataque do homem do meio. Por exemplo, aqui ele dá um exemplo, né? Uma espiã Mallory pode se posicionar entre Alice e Bob, ela intercepta os fótons de Alice, médios, e depois envia novos fótons para Bob, fazendo-se passar por Alice. Para Bob, ela se faz passar por ele, pelo Bob, né? Então, Mallory estabelece uma chave segura com Alice e outra com Bob e consegue ler toda a comunicação, né? Ela faz uma nova encriptação no meio do caminho. É porque esse algoritmo BB84, ele é um algoritmo que ele permite a troca de chaves, mas ele não tem uma assinatura digital, né? E por isso não dá para garantir, né, que a Alice está falando realmente com Bob, né? A Alice pode estar falando com o Mallory, Mallory está repassando para o Bob e vice-versa, porque não tem uma assinatura digital. Bom, a solução, o caminho, né, futuro, aí, pelo que a gente está vendo e acompanhando, ele parece ser meio híbrido, né? Você tem a criptografia pós-quântica, o PQC. Esses algoritmos pós-quânticos, eles contemplam algoritmos para troca de chaves e algoritmos para assinatura digital, né? O NIST já padronizou, né, esses algoritmos. E está para padronizar ainda o algoritmo assimétrico, que ainda não está padronizado na data de hoje, né? Que eu estou gravando esse vídeo. No caso da distribuição de chaves, o QKD, ele poderia ser usado aqui para quem tivesse essa estrutura toda, né, de fibra ótica, né, essa estrutura que é caríssima. Isso aí seria mais para governo, banco, data center, né? Entidades que têm muito dinheiro, né, têm muito poder para ter essa infraestrutura. Ao contrário da criptografia pós-quântica, que por ela ser um algoritmo matemático, o canal de comunicação é a própria internet comum, né? Você não precisa de ter uma estrutura física especial. E a criptografia simétrica, ela continua, né? Mas agora com chaves de pelo menos 256 bits, né? Para suportar os ataques do algoritmo de Groover, né? Que é aquele algoritmo que a gente mencionou mais cedo aí. Aqui, por último, eu ainda fiz uma nova anotação que se refere aos algoritmos QDS, que seria os algoritmos de assinatura digital na criptografia quântica. Essa criptografia que é baseada na física, né? Nos fótons e tal, que a gente acabou de falar. A outra criptografia pós-quântica ela já tem os algoritmos de assinatura e de troca de chaves, e em breve vai ter também o assimétrico. Mas para essa criptografia baseada na física, não existia na época que ela foi criada, mas agora já teve várias iniciativas, mas agora em 2023 eu encontrei algumas informações, né? Também não é o foco desse vídeo, né? Aliás, né, a criptografia quântica não é muito o meu foco, né, de estudo, porque ela não é um algoritmo matemático, né? Então ela é um algoritmo que se baseia mais na física mesmo, né? Mas já tem aqui algoritmos de assinatura, parece que num paper aqui de 22, né? Eu achei uma informação que
eles conseguiram fazer um algoritmo de assinatura quântica, né? Com uma chave pequena, 384 bits, e que pode assinar documentos de até 64 bits, né? De até 264 bits. E o grande problema dessa assinatura digital quântica é que ela era muito dispendiosa e muito lenta. E parece que com esse algoritmo eles melhoraram que em 100 milhões de vezes o número a velocidade em relação aos protocolos anteriores, né? Foi nesse paper aqui. Que é a rede quântica experimental segura com assinaturas digitais e criptografia. Está publicado nessa revista aqui, Oxford Academic. Né? Depois eu vou deixar aqui no descritivo aqui o link aí para quem quiser ver, né? que foi revisado aqui em 8 de maio de 23, né? Então é relativamente recente, provavelmente deve ter mais coisa aí falando sobre assinatura digital baseada em criptografia quântica. Bom, pessoal, é isso então. Eu estou voltando o canal devagar agora, devido a várias coisas, né? E várias tarefas que eu tive, né? O canal ficou um pouco abandonado. Eu espero voltar e vou estar utilizando um conteúdo com uma certa profundidade, mas assim não tão técnico igual os primeiros vídeos, né? A não ser para alguns especiais talvez, pelo tempo que eu não tenho mais de produzir com, né, todos aqueles detalhes, né? Aquela série do AES, por exemplo, né, que ficou uma série realmente muito detalhada do algoritmo, né, e tudo, né? Mas peço aí os comentários de vocês, né, sobre esse novo formato, que eu estou usando um pouco a inteligência artificial aqui para me ajudar a montar a apresentação, né? Mas sempre fazendo as pesquisas com muita qualidade, né? E com o embasamento mínimo para passar a ideia, né? Daquilo que é a criptografia, no caso aqui quântica, né? Mas eu quero explorar mais a criptografia pós-quântica, né? Porque ela está um pouco mais na minha ótica, na minha visão, e eu vou poder trazer uma informação mais relevante para vocês aí. E peço que quem estiver vendo aí que foi inscrito no canal, que traga mais alguém, né? Para se inscrever, para que eu possa também me animar, né, a continuar produzindo esse conteúdo aí para vocês, né? Bom, agradeço a todos, obrigado e até o próximo vídeo.